Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse domingão para a gente falar de Campeonato Brasileiro e principalmente briga por título. Quais são os reais postulantes à briga pelo título? O primeiro turno está terminando, faltam poucas rodadas para o fim da metade do Campeonato Brasileiro e a partir do primeiro turno, a partir da metade do Campeonato Brasileiro, quase sempre a gente sabe quem realmente vai brigar por título, quem vai brigar ali por G4, Libertadores e os times que realmente brigam ali para não cair, né? Mas principalmente briga por título, que é algo muito mais fácil de mensurar, né? A briga pelo rebaixamento pode ter um time como o Atlético Mineiro no ano passado, que até determinado momento do campeonato ficava naquela, não, vai conseguir Libertadores, não, ainda pode brigar pelo título, tem Hulk, tem Scarpa, tem Paulinho, tá? No final das contas, quase caiu para a Série B, né? Então a briga pelo título, ela é muito mais previsível e muito mais fácil de nós mensurarmos. E normalmente o corte é o primeiro turno. Como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro no primeiro turno? Qual é a diferença de pontos do primeiro colocado para determinado time? Isso define a briga por título. E aí, depois dos resultados de ontem, para mim está muito claro. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras brigam pelo título brasileiro. Mas, Guilherme, como é que você tirou o Red Bull Bragantino? Como é que você tirou o Botafogo assim por conta só do empate de ontem e tal? Não é só o empate de ontem que tira o Botafogo da briga pelo título, na nossa opinião aqui, né? É o processo do Botafogo, que não é um processo comum de um time campeão brasileiro. O time campeão brasileiro, ele não se monta no meio do campeonato. Ele se reforça no meio do campeonato. Não se é campeão brasileiro trocando pneu de carro andando. Você pode ganhar a Copa do Brasil. Pode até ganhar a Libertadores da América. Até porque o jogo do Botafogo é só dia 14 de agosto. Mas Campeonato Brasileiro é muita regularidade. É muita estabilidade. E o Botafogo não está mostrando essa estabilidade. Um técnico novo, que é muito promissor. São 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Mas também precisamos destacar. O Botafogo não enfrentou nenhuma equipe da frente da tabela. Vai pegar o Cruzeiro no domingo, vai pegar o Bragantino na terça-feira. Os times que o Botafogo enfrentou são equipes da parte de baixo da tabela. O Corinthians está ali no meio, né? Mas também colocou uma equipe mista e depois colocou os seus titulares e conseguiu o empate. Exatamente quando colocou os seus titulares. Então, o Botafogo, para mim, ele com o resultado diante do Vitória e diante do Corinthians, ele se distancia um pouco da briga pelo título. Pode surpreender? Pode, ele tem um confronto direto contra o Cruzeiro. Ele pode vencer, encurtar essa diferença e ainda vai ter um jogo a menos contra o Mirassol. Mas o Botafogo está enfrentando alguns problemas. E não é só não vencer em casa. É um problema de montagem de elenco, de reposição de elenco. Não se repõe o Igor Jesus da noite para o dia. O Botafogo não vai encontrar um substituto para o Igor Jesus da noite para o dia. Talvez não encontre nem esse ano, nem essa temporada. O Botafogo não encontrou uma reposição para o Luiz Henrique e para o Júnior Santos, até agora. Não houve reposição. Houve jogadores que chegaram, agregaram, mas que têm características muito diferentes. E não desequilibram como os dois desequilibraram no ano passado. O Botafogo ainda não encontrou um cara para jogar ali com o Almada, como o Almada jogava. Montoro pode ser esse jogador? Pode ser esse jogador. Mas até o momento, Savarino não está rendendo absolutamente nada na temporada. Santiago Rodrigues não está rendendo o que se esperava, nem 20% do que se esperava. E o Botafogo enfrenta problemas naturais da reformulação de um elenco. Problemas que você enfrenta num campeonato carioca. Por isso que valorizar o início da temporada, ele reflete no final da temporada. O que aconteceu em 2024 foi uma exceção. Deu tudo certo para o Botafogo, mas foi uma exceção. E o Botafogo, na primeira rodada de Campeonato Brasileiro, já tinha o seu treinador, né? E já tinha boa parte do seu elenco. O Botafogo estava montando o elenco, não desmontando o elenco. Agora está desmontando e remontando, né? E aí a gente percebe que os resultados acabam não chegando por conta, naturalmente, de uma falta de reposição no próprio elenco. O Alan cansou, o Newton cansou, não tinha ninguém para colocar.
O Gregory saiu, o Marlon Freitas estava suspenso e o Danilo Barbosa foi dispensado. Não tem ninguém para colocar. Os jogadores de frente cansaram. Quando houve a substituição, saíram 2, entraram 2, mesmo que esses 2 tenham sido o Savarino, um dos grandes nomes do Botafogo, e o Santiago Rodrigues, uma das contratações também mais caras da temporada 2025. O time perdeu força, o time não rendeu. Então essa inconstância, essa diferença na hora que o Botafogo muda, principalmente diante de um rival que era menos pior do que Vasco, Sport e Vitória, eu tô falando de um Corinthians que é 10º lugar. O Botafogo não soube ser inteligente o suficiente para segurar e aumentar o placar. Então o Botafogo, para mim, nesse momento, ele não está na briga pelo título, ele está atrás do Bragantino. Tá? E Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro podem colocar uma diferença que vai ficar muito difícil de ser alcançada, mesmo que ainda tenhamos 19, 20, 21 jogos, dependendo da diferença aí de cada time, 22 até, para serem jogados, mas eu repito, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. E o Palmeiras ontem mostra essa regularidade. O Palmeiras ontem não fez um bom jogo. O Palmeiras contra o Fluminense também não fez um bom jogo. Mas o Palmeiras venceu o jogo contra o Fluminense por quê? Porque aproveitou as chances que teve. O Palmeiras venceu o Grêmio porque aproveitou a chance que teve e soube sofrer. O Palmeiras sofreu. O Grêmio, dá pra gente dizer, inclusive o próprio Mano Menezes vai falar isso, o Grêmio fez o melhor jogo com o Mano. Dá um alento pro torcedor do Grêmio, que claro, viu o Grêmio perder, como era previsível que o Grêmio perderia, mas viu o Grêmio perder podendo ter chegado ao empate. O Everton fez um pequeno milagre ontem, para evitar um empate do Grêmio. O Palmeiras não é um time que joga o futebol que o Cruzeiro joga, que o Flamengo joga. Mas o Palmeiras é um time de resultado. Eu coloco o Palmeiras na briga direta pelo título. Para mim, não vai ser campeão. O torcedor do Palmeiras pode ficar bravo. Não acho que o Palmeiras tenha bola para ser campeão brasileiro. Essa briga, em termos de futebol jogado, tá entre Cruzeiro e Flamengo. Mas o Palmeiras está ali igualzinho em 2023. Qualquer problema de rota que aconteça com o Cruzeiro e Flamengo, o Cruzeiro vendeu o Caio Jorge. Isso aí é um problema de rota incorrigível. É como se o Botafogo vendesse o Igor Jesus, como vendeu. Para você consertar a rota ao longo do campeonato é muito difícil. O Cruzeiro perdeu o Caio Jorge é o mesmo impacto de o Botafogo perder o Igor Jesus. Veja, o Botafogo tem 4 jogos e o Botafogo tem apenas 4 gols. Fez 2 no Vasco, nenhum no Vitória, 1 no Sport e 1 no Corinthians. É muito pouco. É um poder de fogo muito aquém daquilo que o Botafogo produz com o Ancelotti. Um time que ataca, que é intenso, mas que não coloca a bola na rede. A falta do artilheiro, mesmo o Arthur Cabral tendo aí 2 gols em 4 jogos, o Igor Jesus ele era um jogador diferenciado. Né? E o Cruzeiro está recebendo assédio. Está sendo assediado pelo Arthur Jorge. Propostas, inclusive, do futebol europeu, para onde o Caio Jorge disse que quer voltar. E o Caio Jorge, inclusive, já jogou na mão da diretoria, no sentido de, eles sabem que fazer de melhor, no sentido de, eles sabem que eu quero voltar para a Europa, e nós temos um limite aí de valor, de proposta, né, que se for atingido eu vou embora. Basicamente o recado do Caio Jorge. Não tem essa de querer ser campeão no Cruzeiro, de amor pelo Cruzeiro. Não, a gente sabe que no futebol de hoje não tem essa. O jogador tem que ir embora, ele vai embora, ele não olha para trás. Pode ser pro futebol árabe, ele vai embora, tá? E o Flamengo tá de olho, porque o Flamengo dificilmente perde jogador. A não ser que seja realmente uma proposta absurda, tal, como foi o caso aí da proposta pro Gerson, do Wesley, mas o Flamengo já repôs. Já trouxe o Emerson Royal. É uma incógnita, tá? Mas ele substituiu o Wesley, para mim, mesmo sendo uma incógnita, eu acho que o potencial do Emerson Royal é muito maior do que o do Wesley. Tá? Sempre achei o Wesley um peladeiro. Nunca gostei do futebol do Wesley. O Wesley jogou mal no Flamengo todas as temporadas. Nessa atual temporada jogou bem, foi suficiente para ser vendido. Isso é inteligência de mercado. O Flamengo tem muita inteligência de mercado. Tá? Conseguiu vender o Wesley, que para mim é um jogador nota 6. Acho o Emerson Royal, mesmo que a carreira dele tenha, de certa forma, chegado no auge e vir descendo, o Flamengo no Brasil é um dos clubes que pode fornecer o ápice para ele. Só acho que ele vai ter que estar à altura do Flamengo, vai ter que jogar mais bola do que o Wesley. E tem potencial para isso. Então o Flamengo está trazendo jogadores à altura dos que saem. Ninguém vai ser à altura do Gerson. Nenhum desses caras que o Flamengo trouxe vai ser à altura do Gerson. Mas ainda assim, vejo o Flamengo, Cruzeiro
e Palmeiras na briga por título. O Flamengo pega o Galo hoje. É um clássico do futebol brasileiro, sim, mas o Galo tá deprimente, né? O Galo perdeu pro Bucaramanga e se classificou nos pênaltis. Tá deprimente. É o momento de o Flamengo antecipar, inclusive, um confronto de Copa do Brasil. O Ceará vai pegar o Cruzeiro, na verdade o Cruzeiro enfrenta o Ceará no Mineirão. O Ceará também não tá numa fase muito boa, né? Então é um confronto que tem tudo para ter vitória de Flamengo e Cruzeiro, e ao lado da vitória do Palmeiras você tem esses três se destacando. E ali atrás Bahia, Botafogo, Bragantino e outros clubes que buscam esse voo mais alto aí para buscar Libertadores. Para mim o campeonato tá bem definido, né? Briga por título 3, Libertadores 1 em 6, com algumas surpresas. Rebaixamento, o Sport está rebaixado, não se deixa uma vitória escapar com 1 a mais, ganhando de 2-0 de um time fraco como o Santos. E o Santos foi lá e empatou. Não dá, né? Então a gente já tem o primeiro rebaixado e agora é a briga. Que grande vai cair? O Vasco entrou na zona. Precisa vencer o Internacional hoje para respirar. E a gente, é claro, na segunda edição do Dois Toques volta para falar sobre a rodada. Beijo grande, até a próxima!